Não faria sentido nós vivermos a nossa vida aqui se essa vida fosse só isso. Se a nossa vida fosse nascer, viver da nossa maneira e morrer e pronto, e acabou. Pensa comigo, não faria o menor sentido nós vivermos. Qual que é a razão de vivermos? Se é simplesmente acabar. Então, que vivamos uma vida de qualquer jeito, que não venhamos nos cuidar, porque não tem nenhum propósito essa vida? Você acha que isso é verdade? Faz todo sentido. E até tem saído alguns estudos científicos, né? Já se sabe que a fé tem poder, já se sabe que a oração tem poder, já se sabe como nós condicionamos a nossa mente tem poder, já se sabe, tudo isso tem poder, mudando situações, mudando circunstâncias. E agora tem saído estudos falando também que foi descoberto que a gente teria, né, tipo o espírito, né, cientificamente. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas, elas esquecem, a maioria das pessoas esquecem dessa parte. A maioria das pessoas pensam que cuidar da vida é simplesmente se desgastar, porque sua visão está só no dinheiro, e não é, tá? Cuidar da vida é você trabalhar, sim, não tô falando disso, mas também você ser presente onde você está, você ter um propósito de vida. A filosofia, ela nasceu justamente para refletir sobre o sentido da vida. Então você tem um propósito de vida, e isso também está atrelado ao quem você ouve, a quem você quer ter como referência. E essa referência eu falo também espiritual. Eu não falo só uma referência de uma pessoa como exemplo, não, mas como algo maior. Por isso que a nossa referência é Jesus. Por isso que a nossa maior referência é o poder dele, a ação dele. Quem conhece Jesus verdadeiramente, conhece Jesus em poder, conhece Jesus transformador, conhece um Jesus que abre a nossa vida, abre o sentido da nossa vida. A sua esperança muda, a sua fé muda. Você tem uma paz que excede todo entendimento. Em Isaías 9, Isaías foi o maior profeta. Teve várias profecias sobre Jesus, sabia? Mas o maior profeta, vou ter que trazer aqui, foi o profeta Isaías, né? O profeta messiânico. Aqui, ó. É Isaías 9, a partir do versículo 6, olha o que fala. Porque um menino nos nasceu. Cadê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e será o seu nome, maravilhoso, atributo de Jesus, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Com Jesus, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, gente, comprovado,
historicamente. Quer que eu relate para você? No comecinho, quando Roma estava ainda sendo constitucionalizado, tinha perseguição. Sabe o Coliseu? Coliseu era um grande circo. E sabe, a perseguição para os cristãos finalizava ali, quando eles eram mortos por causa do evangelho. Tem um livro que se chama As Catacumbas de Roma. Esse livro ele fala que embaixo de Roma, subterraneamente, tem ali onde os cristãos se escondiam, debaixo da terra, sabe? E até hoje tem restos dessas catacumbas ali em Roma. E o Coliseu, ele era o circo onde os cristãos eram mortos a público, e as pessoas riam disso. Só que diante, às vezes, da morte, da angústia, da perseguição, isso, gente, é tipo século I, há muito tempo atrás. Isso, na perseguição, na angústia, na dor, eles sentiam paz. E hoje, quando não há perseguição, nós temos outras lutas. Nós não podemos negligenciar. Na perseguição, como Cristo também sofreu, nós também vamos passar. Às vezes não de uma forma direta como os nossos irmãos passaram, como muitos passam hoje, mas nós também não podemos dizer, você não passa nada. Não, todo cristão passa pela prova do fogo. Todo cristão, você, eu. Então Deus, é por isso que Deus, ele conhece as suas dores. Mas em meio às dores e às dificuldades, ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Eu quero achar um versículo que é o versículo que estava no meu coração, sabe? Para abrir a live. Eu já vou ler aqui. Vou pegar aqui, ó. Romanos 8:32, eu li ontem. Deixa eu pôr aqui. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? A maior demonstração de Deus por mim e por você foi ter enviado Jesus. Sim, aquele que dividiu a história. Sim, aquele que foi crucificado, aquele que ressuscitou, aquele que andou 40 dias depois da ressurreição para ensinar os seus discípulos, depois subiu aos céus e vai voltar. Foi a maior demonstração de amor para mim e para você. Hoje, tem pessoas do outro lado do mundo tendo visões, tendo encontro com Jesus, que estão em hospitais e sonham com Jesus e são curados. São pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, muçulmanos, onde jamais haveria a possibilidade de nós, nos aproximarmos deles, porque eles não deixariam. Eles estão sonhando com Jesus. Eles estão tendo encontro com Jesus no hospital.
Tá acontecendo hoje, real, gente, isso. Estão se convertendo ao cristianismo por causa desse encontro. O mundo prega algo que vai totalmente contrário ao que Jesus tem para você. Jesus, ele se entregou por você. Jesus se importa com você. Jesus acolhe você. Sim, é real. Faça um teste. Peça para Deus. Às vezes você possa achar estranho, mas fale assim, olhe para o céu e fale: Deus, você tá aí? Que eu possa pelo menos te sentir, que o Senhor possa ser a resposta para a minha vida. O Senhor deu, o Senhor me amou tanto que o Senhor entregou o seu próprio filho. Como o Senhor também não nos dará tudo aquilo que Jesus conquistou? Só que não se limite só nessa terra. Esteja com os olhos além. Quando eu estou com os olhos além, eu começo a ver que todas as coisas é possível. Porque se Deus, o dono de todo o universo, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder sobre todas as coisas, de fazer e desfazer, é Ele que tem todo o poder. Se Ele tem tudo isso, Ele nos dá todas as coisas que Jesus conquistou, que é nosso por direito. O inimigo, o diabo, fala a verdade, gente, quer fazer você de fantoche, quer diminuir você, quer fazer você se sentir desprezível, quer ser o acusador da sua vida. Mas Jesus, ele te chamou para sentar com príncipes e sacerdotes, e você é um deles, e eu sou uma delas. Não é qualquer coisa. É príncipes e sacerdotes, é provisão, é portas abertas, é família estruturada, são filhos bem-aventurados, sim. É um lar edificado em Jesus. É uma família abençoada, o marido respeitando a esposa respeitando o marido. É isso que Deus tem para você. Aqui tá, e com Ele a eternidade. Eu ouvi um dia uma moça falando assim: se um dia você chegasse assim diante de Deus, a principal coisa que Ele perguntaria para você é como que você cuidou de si, como que você cuidou da sua alma, como você recebeu isso. Como nós tratamos as outras pessoas são consequência. De estarmos pregando o evangelho é consequência. Primeiro nós recebemos Jesus, primeiro nós recebemos o amor, primeiro nós nos atentamos ao que Ele tem para nós e somos cheios. E depois nós transbordamos, porque é impossível você não transbordar. É esse o sentido. Agora nós vamos orar pelo Amazonas. O Amazonas, ele é um dos estados que devem ser mais respeitados no Brasil. Gente, já parou para pensar como que o Brasil é grande? Pega o mapa do Brasil. Se não for o maior da América, o maior em território, é muito grande. Compara com os outros países. O Paraguai, o Uruguai é bem pequenininho, gente. Olha o tamanho do Brasil. Dentre todos os estados que deveria ser mais respeitado, né? Não estou falando que os outros não são importantes. A gente sabe sim que são importantes. Mas o Amazonas, ele deveria ser mais lembrado, deveria ter mais oportunidades ali. É a maior riqueza natural do mundo. Nós somos privilegiados de fazer parte da nossa nação,
a maior riqueza natural do mundo. Os recursos naturais são os recursos mais ricos que tem, porque eles tendem a finalizar também. O ouro, ele é imprescindível. Quem investe em ouro tem uma das maiores seguranças que uma pessoa pode ter financeiramente. Mas hoje já saiu, procura aí, que a gente está chegando no nível em que a água está chegando ao fim. Então, o Amazonas é um estado rico em sua biodiversidade, rico em seus rios e afluentes. Amazonas, que também tem como representatividade os índios, eles tinham que ser respeitados por nós. Sim, o desenvolvimento chega até eles, mas a cultura deles, o espaço deles deveriam ser preservados, porque quando o Brasil foi descoberto, era eles que estavam aqui. Eles foram enganados, eles foram massacrados. Eles tinham que se ter extremo respeito no nosso país, por todos. E o Amazonas, a floresta amazônica, cuidada, respeitada, preservada. O Brasil não devia deixar nada vir explorar aqui. Devia lutar com unhas e dentes para que outros países não roubem aquilo que é nosso. E ali é a fonte que nós temos para tudo. Para tudo. Para cura, para tudo. Porque tem muita riqueza ali. Diversidade de plantas, diversidade de tudo. Que haja oportunidades ali, que seja um povo amparado, que seja um povo cuidado, que haja oportunidades no Estado, que se tiver corrupção caia por terra, venha ser revelada, venha ser punida, e que haja muito crescimento ali. Vamos orar? Também por um despertar espiritual no Amazonas, porque é a base de tudo. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Senhor, obrigada por esse dia. Deus, abençoa, em nome de Jesus, o Amazonas com a sua forte mão. Nós erguemos, Senhor, uma placa de respeito aos primeiros habitantes dessa terra, aos índios. Senhor, abençoa eles grandiosamente em sua cultura, em suas estruturas, Senhor, porque eles estavam aqui quando tudo começou. Deus, em nome de Jesus, também abençoa, Senhor, o estado do Amazonas, em toda a sua estrutura, Senhor. Que em nome de Jesus venha a ser uma estrutura bem feita, com inteligência, com sabedoria, Deus. Senhor, caia por terra toda corrupção, caia por terra toda lavagem de dinheiro, caia por terra todo desvio, Pai Santo, que aquele povo não seja enganado, mas que oportunidades, Senhor, venham vir para eles mesmos, dentro da própria riqueza onde eles estão, Senhor. Em nome de Jesus, se a força, seu amparo para eles, Deus. Visita, Senhor, os ribeirinhos, visita, Senhor, aquelas pessoas que estão desalojadas, visita, Senhor, e traz, Pai, solução, traz, Senhor, amparo, traz, Senhor, cura, traz transformação, traz um despertar espiritual ali. Sopra, Espírito Santo, sobre o Amazonas, e que vidas sejam transformadas, e que vidas sejam restauradas, e que vidas venham ser reavivadas espiritualmente, e que vozes venham se levantar daquele estado para toda a nação, em nome de Jesus. Amém. Gente, até amanhã. Amanhã nós vamos estar aqui às 5 horas, tá? Conto com você para esse momento diante de Deus, tá bom? De devocional pelo nosso país.